Nesse vídeo vamos conhecer a história do profeta Miqueias, um simples camponês que desafiou reis, sacerdotes e os poderosos daquela época. Para dizer a verdade, vem comigo, vamos conhecer essa história. No coração de Judá, em uma época de corrupção, guerras e alianças quebradas, ergueu-se uma voz inesperada. Não era um príncipe, não era um sacerdote, era um homem do campo, um camponês, vindo de uma vila esquecida chamada Moreset-Gat. Seu nome? Miqueias. Ele denunciou reis e sacerdotes, anunciou a queda de Jerusalém e, ao mesmo tempo, falou sobre esperança, sobre a vinda do Messias. Hoje, você conhecerá a história do profeta que ousou confrontar impérios e trazer uma mensagem que ecoa até os dias de hoje. O século 8 a.C. foi marcado pelo medo. O Império Assírio crescia como uma sombra sobre todas as nações do Oriente Médio. Samaria, a capital do Reino do Norte, estava prestes a cair. E Judá, no sul, vivia sob tensão entre alianças políticas e corrupção interna. Era um tempo de luxo para os reis, mas de opressão para o povo. Enquanto os palácios acumulavam riquezas, os camponeses perdiam suas terras, tomados à força por latifundiários gananciosos. Os pobres não tinham justiça, e os sacerdotes se vendiam por dinheiro. Foi neste cenário que a voz de Miqueias começou a ecoar. Diferente de Isaías, que tinha acesso à corte real, Miqueias vinha do povo, um homem do campo, testemunha das dores de quem vivia o peso da exploração. Sua origem, humilde, lhe dava algo único. Ele sabia o que era fome, sabia o que era perder terras para os poderosos, sabia o que era ser silenciado. E foi justamente essa vivência que fez sua mensagem tão dura, tão real, tão incômoda para os grandes de sua época. Miqueias não poupou palavras. Ele atacou diretamente a corrupção dos líderes. Ele denunciou os juízes que aceitavam subornos, os sacerdotes que pregavam apenas por pagamento, os profetas que anunciavam paz apenas quando recebiam presentes. Enquanto isso, os pobres eram esmagados, homens perdiam suas casas, famílias eram arrancadas de suas terras. A religião havia se tornado comércio. Miqueias ergueu sua voz contra tudo isso e disse: ai daqueles que planejam o mal, que roubam as casas e as terras dos pobres. Vocês comerão, mas não se saciarão. Vocês acumularão riquezas, mas não terão paz. Era uma denúncia que não podia ser ignorada, mas também não podia ser tolerada pela elite. Miqueias foi além das denúncias. Ele anunciou o juízo divino. Disse que Samaria, capital de Israel, seria destruída. E de fato, em 722 a.C., a Assíria invadiu e arrasou a cidade. Mas sua mensagem mais chocante foi contra Jerusalém, a cidade considerada inviolável, o lugar do templo. Miqueias declarou: Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de ruínas. O templo será apenas mato e pedras. Essas palavras ecoaram como blasfêmia para muitos, mas a história provou que o profeta tinha razão. Enquanto muitos confiavam apenas em rituais e sacrifícios, Miqueias deixou claro: a religião sem justiça é inútil. Deus não se agrada apenas de incenso e ofertas. Deus exige algo maior. E assim, o profeta proclamou uma das frases mais marcantes da história bíblica: o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus.
simples, direto, profundo. Uma mensagem que atravessou séculos e continua atual até hoje. Mesmo em meio a tantas palavras de julgamento, Miqueias não deixou de anunciar esperança. Ele olhou para uma pequena vila insignificante aos olhos do mundo e profetizou: de ti, ó Belém, pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá aquele que governará Israel, aquele que trará paz e justiça. Séculos depois, essas palavras foram lembradas, pois foi em Belém que nasceu Jesus Cristo. A profecia de Miqueias havia se cumprido. Miqueias foi o profeta esquecido pelos homens, mas lembrado por Deus. Um homem simples que desafiou reis e sacerdotes, que não se calou diante da corrupção e que anunciou, ao mesmo tempo, destruição e esperança. Seu legado pode ser resumido em uma única frase, uma frase que ainda ecoa no coração de quem busca compreender a vontade de Deus: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o teu Deus. Essa foi a mensagem de Miqueias, um profeta de seu tempo, e um profeta para todos os tempos. Entre reis e impérios, a voz de um camponês ecoou: Miqueias, o profeta da justiça, o homem que anunciou o Messias.